Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, sou Renaud Ribeiro. Estamos aqui em Dublin, na Irlanda, e vamos falar sobre duas questões que aconteceram, nesse país, que provocaram, uma intensa emigração de pessoas. No vídeo anterior eu falava quais as razões por que as pessoas saem do seu país, muitas vezes para melhorar suas condições de vida, suas condições socioeconômicas, em que você precisa sair de um país e para outro para que você possa, ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor perspectiva, para si, para a família. E na Irlanda, o que causou, a imigração, a grande imigração irlandesa foi a fome, fenômenos que ocorreram no país no século 18 a 19, 19 mais especificamente, 1845, a partir de 1845. Então ela foi conhecida como a fome da batata. É incrível que as pessoas tinham como fonte de alimentação a batata. Hoje em dia a gente tem um cardápio bem variado de proteínas, de verduras, legumes, mas para manter o trabalhador, produzindo, os trabalhos eram braçais, era necessário fazer toda essa alimentação, era a base de batata. E aqui nós temos o museu, deixa eu mostrar aqui para vocês, lembrando da fome que ocorreu entre 1845 e 1852, que levou a milhares de pessoas saírem do país em busca de uma vida melhor. Então essas estátuas, essas obras simbolizam bem esse período, muito triste na história da Irlanda. E aí nós temos aqui esse fenômeno, retratado, essa tragédia retratada na National Famine Way, que as pessoas tiveram que muitas vezes deixar suas famílias, para deixar seu país para buscar uma vida melhor. Então, justamente, a alimentação era muito pobre, era com base apenas em um item, a batata vinda da América. E claro que com essa fome, com a falta desse produto, muitas pessoas ficaram famintas, ficaram passando fome e tiveram que, claro, isso causou muitas mortes, causou muita desgraça nesse povo. Então essa fome na verdade foi provocada por uma praga no cultivo da batata. E após essa praga, várias pessoas ficaram sem disponibilidade desse alimento. É o chamado mildiu. Essa praga ela devastou as colheitas da batata, que era, como eu disse, a principal fonte de alimento do povo, das pessoas. As pessoas comiam batata para ter energia para trabalhar. Então ninguém tinha essa alimentação variadíssima e rica que a gente tem hoje. Então isso vai estourar sempre na população mais pobre. Então as pessoas mais pobres, mais vulneráveis é que sofreram mais com isso, e sendo que aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram de fome e de doenças também causadas pela fome, porque o corpo enfraquecido ele sofre, e 2 milhões de pessoas tiveram que emigrar, tiveram que sair do país. E, isso foi um período bem marcado aqui na história da Irlanda. Tanto é que no vídeo passado, passamos ali pelo Museu da Imigração e pelo navio, um dos navios que levavam as pessoas. Então, claro que essa praga, essa falta deixou milhares de pessoas sem condições de alimentação.
E na época a Irlanda estava sob o controle do governo britânico, né? E claro que o governo não reagiu da forma mais adequada. E claro, isso agravou o quadro, né? Isso agravou a situação de fome da população. Infelizmente, né? Tragédias como essa precisam, né, precisam ser lembradas para que nunca mais se repitam. Então, muitas vezes os governos também não respondem, né, da forma correta, da forma esperada, e isso, em vez de melhorar, agrava a situação, porque além da questão do fenômeno natural em si, né, que era uma praga, a própria ação governamental não foi adequada. Então a gente vai até para a questão das políticas públicas, né? E tudo isso causa um enorme sacrifício, né? Sendo que a população ela caiu, né, de 8 milhões para 6 milhões naquela época, né? E esses efeitos eles se fizeram sentir até mesmo no século XX, né? Sendo que isso causou um profundo impacto aqui na economia da Irlanda e, né, causou uma transformação permanente, né, com muitas propriedades rurais da zona rural sendo abandonadas e a agricultura ficando cada vez mais precarizada, né? Essa fome, né, que causou foi o principal, né, um dos principais motivos para a emigração irlandesa. Olha aí que bonitinho o barquinho passando, né? Então essa onda de emigração que já vinha ocorrendo, ela se intensificou mais ainda, né? E os países escolhidos foram Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a própria Grã-Bretanha, né, que eram os principais polos de atração dessas pessoas, né, das pessoas que estavam passando fome, né? Existia já um movimento de emigração para esses países, mas esse fenômeno da fome da batata, ela causou ainda mais ela agravou ainda mais o quadro, provocando, né, uma maior imigração para os Estados Unidos, né? O país principal dessa imigração foi os Estados Unidos, em que 1,5 milhão de irlandeses emigraram para os Estados Unidos da América durante a Grande Fome, né? As cidades preferidas pelos irlandeses foram Boston e Nova York, que naturalmente se tornaram grandes centros, né? Receberam muitos imigrantes por meio dessa diáspora irlandesa. O Canadá também recebeu muitos imigrantes, né? Muitos imigrantes chegaram também ao Canadá de navio, né? Especialmente nos portos de Quebec. E claro, eles viam em condições precárias, mas muitos deles chegaram em Quebec, mas preferiram migrar para os Estados Unidos. Um outro país que foi um destino procurado pelos irlandeses foi a própria Inglaterra, a Grã-Bretanha, por uma questão de proximidade, por uma questão também de ofertas maiores de trabalho, sendo que milhares de imigrantes irlandeses se estabeleceram em cidades como Londres, como Liverpool e Manchester também. E claro que isso não foi fácil, né? Além de você sofrer com as condições da fome, você tinha que enfrentar aí uma longa viagem marítima em navios que eram chamados de navios tumbeiros, né? Que tinham condições precárias, sendo que muitas pessoas pobres elas foram forçadas a emigrar para esses países, mas em condições precárias, sendo que esses navios eram lotados, tinham condições insalubres, né? Então isso agravava a situação de pessoas que já estavam debilitadas, e isso causou aí uma enorme taxa de mortes, né, de óbitos durante a viagem. Então a mortalidade era muito grande durante a viagem. Então foram consequências aí e efeitos secundários causados pela fome, né? A fome, imigração, a morte, né?
Então essa imigração ela resultou, né, uma chamada diáspora, em um êxodo, né, de grande parte da população, que diminuiu de 8 milhões para 6 milhões, e sendo que o principal destino foi os Estados Unidos. Então essa questão, né, uma crise provocada por alimentos, e claro que isso provocou a questão da libertação irlandesa do domínio da Inglaterra, e causou, né, diversos efeitos, né, sobretudo na formação da República Irlandesa e também na diminuição da população e no espalhamento, né, dos nacionais por diversos países. E é isso, gente. Então, foram apenas alguns comentários. Eu vou atravessar aqui a rua, que você tem, né, uma questão da diáspora, da imigração, causada por necessidades econômicas, necessidades alimentares. Aí no caso foi mais radical, foi a fome mesmo. E isso gerou consequências sociais, econômicas e políticas aqui na Irlanda, e contribuiu muito para a independência da Irlanda em relação ao domínio da Inglaterra. Então é isso, gente. Obrigado. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.